No vídeo de hoje vamos falar sobre 3 fundos imobiliários baratos que estão com altos dividendos e que a gente está comprando nesse início de mês de outubro. Esse é mais um vídeo da série Fundos Imobiliários que estou comprando, que aqui no Clube do Valor a gente faz todos os meses para trazer à prática o skin in the game, né, de uma gestora que é responsável por gerir dinheiro de milhares de famílias, junto com a educação, te ensinando sobre as nossas estratégias. Então presta muita atenção no que nós vamos te falar, no que o Felipe vai te falar, porque a estratégia vale muito, mas muito mais do que qualquer outra coisa desse vídeo. Não te apega às diquinhas, aliás, nem segue elas se você não compreender a estratégia, não diversificar sua carteira do jeito adequado, beleza? Dado o recado, eu passo a bola para ti e te pergunto, você está comprando fundos imobiliários? Se sim, quais? Comenta aqui abaixo. Se você é clubista e ainda não deu o dedo no like, deixa o dedo no like aí. Se você não é clubista e gostar do vídeo, te convido para te inscrever no canal e clicar no botão de sininho para receber a notificação de cada vídeo nosso. Dito isso, pegar esse papel aqui com os fundos que a gente está comprando, eu como porta-voz do clube, vou passar lá para o Felipe e ele vai explicar um pouco melhor o porquê e a estratégia. E se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, deixa eu me apresentar antes de tudo. Eu sou Felipe Almeida, planejador financeiro CFP e sou especialista em dividendos aqui do Clube do Valor. Inclusive vai aparecer meu nome aqui embaixo no meu Instagram, eu falo pra caramba de investimentos lá, me segue pra gente trocar uma ideia sobre isso. E antes de a gente começar a falar quais são de fato os 3 fundos imobiliários que a gente vai estar comprando agora no mês de outubro, a gente precisa lembrar que a gente acabou de viver um ciclo de alta na taxa de juros do nosso país, a taxa Selic. Tanto é que na última semana teve mais uma reunião do Copom, Conselho de Política Monetária Nacional, para decidir que na verdade a taxa Selic não ia mudar, ia se manter em 13,75%. Só que sempre que tem uma reunião do Copom, no outro dia sai a ata da reunião do Copom, dizendo o que é que eles estão vendo para os próximos 3 meses de ciclo de alta de juros. E o que foi dito pelo Banco Central é que, na verdade, a gente vai continuar mantendo a Selic ou, no máximo, aumentar mais um pouquinho para bater nos 14% ali. E que eles estão bem consistentes em dizer que a taxa de juros vai continuar alta caso a inflação não comece a cair aqui no Brasil. Mas o que é que isso tudo tem a ver com você que gosta de investimentos em fundos imobiliários? A gente já sabe que quando a taxa de juros está subindo, normalmente, a gente vê uma queda nos preços dos fundos imobiliários e quando a gente vê a taxa Selic caindo, a gente tende a ver um benefício para o preço dos fundos imobiliários. Então, meu amigo, dito isso, com a taxa Selic já passando do seu ciclo de alta, é importante a gente lembrar que as pessoas que foram investir na renda fixa porque a Selic estava mais alta nesse período, porque o Tesouro IPCA estava pagando um pouco mais nesse período, muito provavelmente venderam seus ativos de renda variável na alta e vão recomprar na baixa quando a Selic estiver lá embaixo de novo. O mercado é muito bom em antecipar os movimentos que vão vir no futuro e aí quem não tem uma estratégia clara de investimentos acaba perdendo dinheiro nesse processo. E é justamente isso que a gente te ensina nesses vídeos aqui. Por mais que a gente fale de ativos que a gente vai estar comprando e por que a gente faz isso, no final de tudo o que mais importa é a estratégia clara de seleção desses ativos que está por trás disso tudo. Na verdade, uma estratégia clara, ela te obriga a ser um bom investidor, a ser uma pessoa anticíclica, que está indo contra a manada e que de fato vai conseguir ganhar dinheiro no longo prazo. Dito isso, vamos de fato para o primeiro fundo imobiliário que a gente está comprando agora aqui em outubro, o HCTR11. O Hectare CE. O HCTR está atualmente com um patrimônio líquido de 2,7 bilhões de reais e já chegou na casa de 196 mil cotistas investidores do fundo. Aqui na tela a gente está vendo os últimos pagamentos mensais ali do HCTR, a gente vê que esse pagamento ficou em torno de 1,50 reais por cota nos últimos meses. Já a carteira do fundo é majoritariamente focada em ativos relacionados ao IPCA. A gente vê essa taxa ali, ó, nessa imagem te mostrando que 90% do portfólio do fundo está alocado em ativos de IPCA mais 10% de remuneração, fazendo com que ele fique na 6ª posição na nossa estratégia de seleção de fundos imobiliários, a S-Rank. E aí eu vi muita gente falar nesses últimos meses e semanas assim, dizendo: Felipe, mas fundos imobiliários de papel não fazem muito sentido agora, porque a taxa de juros está caindo, a inflação veio negativa nos últimos meses, ou seja, a gente teve deflação, o que é que vai acontecer com o aluguel desses fundos de papel? E de fato a gente vê na tela aqui que de maio para frente,
o HCTR vem reduzindo o pagamento de dividendos mensais ali na cota do fundo. Só que existe uma coisa por trás de alguns fundos de papel que talvez você investidor não saiba, é que um fundo como o HCTR, por exemplo, ele pode ter proteção contra deflação. Ou seja, se é o IPCA, se a inflação do mês vier negativa, ele vai considerar como se aquela inflação tivesse sido zero e vai receber a remuneração dos seus CRIs que estão dentro ali da carteira, não afetando tanto o aluguel do cotista. Isso é o que a gente chama de proteção de correção monetária dentro dos fundos de papel. Nem todos têm, mas nesse caso o HCTR possui. E aí lembra lá, todo mundo pensando que o aluguel do fundo vai começar a cair. O que acontece? Muita gente começa a entrar num efeito de manada, vai vendendo esse fundo e o que a gente vê é os preços do HCTR de junho para cá, que é justamente quando a gente começou a falar de deflação no país, a gente vê a cota desse fundo cair mais de 12% já, o que justifica um pouco o preço sobre valor patrimonial do fundo ali em 0,85 com 15% de desconto ali do real valor que ele tem. E veja, o que eu tô te falando aqui é muito uma narrativa para explicar o que é que está acontecendo por trás do fundo, mas o que define realmente a gente escolher esse fundo é ele estar dentro dos nossos 15 melhores fundos imobiliários para a gente investir de acordo com a nossa estratégia. E esse vídeo aqui está saindo no dia das eleições aqui no Brasil. E aí você pode estar se perguntando, porra, mas as eleições causam um risco muito grande no mercado de ações, não? Então, pensando nisso, a gente vai fazer um evento chamado Ações à Prova de Eleições, que vai acontecer nos dias 25 e 26 de outubro, onde o Ramiro vai te mostrar como é que você continua investindo em ações baratas, mesmo em períodos de turbulência como esse. E no dia 26 de outubro vai ser aberta as novas vagas para a última turma do ano de 2022 do Descomplicando o Mercado de Ações. Tudo que você precisa fazer para participar desse evento, gratuitamente, 100% online, é clicar no link aqui embaixo, inserir os teus dados, baixar a tela, confirmar e entrar no grupo de WhatsApp do evento para participar e receber todas as comunicações oficiais. Beleza? A gente vai estar te esperando lá. Dito isso, vamos para o fundo imobiliário número 2, o HABT11. Fundo Imobiliário Habitat 2. Esse fundo é mais um fundo de papel e a sua carteira está majoritariamente alocada ali em CRIs, que são ativos de renda fixa, atrelados a recebíveis imobiliários de empresas privadas aqui do nosso país. Esse fundo está atualmente com um patrimônio líquido de 820 milhões de reais e está batendo quase a casa dos 60 mil cotistas ali. De forma similar ao HCTR, o HABT11 também tem a maior parte da sua carteira atrelada aos ativos de IPCA, de inflação IPCA, como a gente consegue ver nessa tela aqui, ó, mais de 71% da carteira do fundo está em ativos de IPCA. Muito importante observar também que o HABT11 também tem a proteção contra a deflação. E aí a gente consegue ver qual o pagamento de dividendos dos últimos meses aqui desse fundo, a gente vê que girou ali em torno da casa de R$1,20, R$1,25. E aí o que é bacana observar? Da mesma forma, mais um fundo de papel que teve a cota do seu preço sofrendo muito aí nos últimos 6 meses. Quando a Selic começou a subir, mais uma vez de forma cíclica, as pessoas começaram a ir mais para a renda fixa e bateram muito nos fundos de papel. Então, por exemplo, esse fundo aqui, nos últimos 6 meses, já caiu mais de 12% o valor da sua cota. E aí, quando a gente vai olhar para o relatório do fundo, de fato, para as informações que realmente importam, a gente vê que o fundo está atualmente com quase 8% do seu portfólio inteiro, do seu patrimônio, em caixa. Ou seja, ele está com dinheiro líquido na mão ali para aproveitar as oportunidades no mercado de renda fixa que ele tem acesso. Agora que a Selic está um pouco mais alta, ele consegue aproveitar isso, conseguindo contratar taxas mais altas. Essa é a parte que é bonita dentro da renda variável. Isso é o que a gente chama de opcionalidade. Podem acontecer coisas no mercado de renda variável que você não estava esperando, como, por exemplo, o gestor do seu fundo imobiliário ter a inteligência suficiente de captar recursos na hora que a Selic está cara, que o fundo dele caiu de preços, aí ele pega esse recurso, consegue comprar títulos de renda fixa pagando muito mais para dentro do portfólio e para quem carrega esse fundo no médio e longo prazo, vai ter uma rentabilidade muito mais alta a partir daqui. Agora, para você conseguir aproveitar isso junto, você tem que passar pelo período do curto prazo, onde as cotas realmente vão sofrer, você vai ver o seu patrimônio diminuir e isso é normal dentro da renda variável, a gente tem que estar ciente disso tudo. Dito isso, a gente vê esse fundo aqui entrando na nossa quinta posição do S-Rank, com um preço sobre valor patrimonial de 0,94 e uma mediana de dividend yield mensal na casa de 1,25%. Agora, bora para o último fundo. Eu quero que você tente adivinhar aqui embaixo qual é o fundo que eu estou falando, antes de eu te dizer de fato. Eu vou só citar algumas características. Esse terceiro fundo é um fundo do tipo híbrido, ou seja, ele pode investir tanto em ativos de tijolo, em prédios comerciais e em galpões logísticos, quanto em ativos de papel. Ele está com um patrimônio líquido atual na casa de 900 milhões de reais
e já passou ali do número de 26 mil cotistas. Pelo gráfico, a gente vê o pagamento de dividendos ali dos últimos meses desse fundo e a gente vê que ele ficou na casa dos 60 centavos por cota. A carteira de alocação desse fundo se divide, como a gente falou, tanto em ativos imobiliários, como o WT Morumbi, o Work BL ali, que você vê amarelinho, o Barueri, e algumas receitas financeiras também. Importante observar que o indexador desse fundo, diferente dos outros dois fundos imobiliários que a gente citou, ele também é atrelado à inflação, só que não através do IPCA, ele é muito mais atrelado ao IGPM, onde está alocado 71% da carteira desse fundo. E por que que a gente está comprando esse fundo? Porque ele está com preço sobre valor patrimonial de 0,94 atualmente e uma mediana de dividend yield mensal na casa de 0,88%. Eu estou falando do fundo imobiliário SARE 11, Santander Renda Imobiliária. Então esses foram os 3 fundos imobiliários que a gente está comprando para outubro. Me conta aqui embaixo nos comentários, você tem algum desses fundos imobiliários? Se não, quais são os que você tem na sua carteira? Eu quero saber de vocês. Se inscreve aqui no canal do Clube do Valor, deixa o teu like e eu te espero no próximo vídeo.